em terno tom. Bom dia, meus amados irmãos, meus queridos amigos. É com muito amor e alegria no meu coração que estou aqui mais um dia, buscando a presença de Deus através da tua palavra, através dos seus conselhos, através das escrituras sagradas, e a aprender mais e mais a servir a esse Deus maravilhoso. E eu quero aqui, com alegria, dividir com vocês este conhecimento, participar com vocês da adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus amados irmãos? Eu vou deixar alguns versículos da palavra de Deus, que se encontram em alguns capítulos diferentes da Bíblia, o qual nos ensina a fazer aquilo que é reto aos olhos de nosso Senhor, o qual nos ensina a andarmos com retidão nos caminhos do nosso Pai, os quais nos ensinam a estar 24 horas de nossos dias, o dia que nosso Deus nos concede, caminhando com Jesus Cristo, andando com sinceridade de palavras, sinceridade nas obras, feita para o nosso Deus e Pai. Amém, meus amados irmãos? Muito obrigado. Eu já agradeço desde já, a atenção de todos que estão me dando através desses vídeos, que estão vendo, participando junto comigo. Amém, meus amados irmãos? Que Deus continue abençoando a vida de cada um, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, a palavra de Deus, ela nos ensina como andar nos caminhos do Senhor com sinceridade, com retidão. Não basta apenas estarmos, ela nos deixa muitos exemplos de como não basta apenas estarmos diariamente dentro de uma congregação. E não basta apenas dizermos que somos crentes, servos do Senhor, mas que nós também temos que andarmos ao lado de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós temos que fazer o nosso dever de crente, o nosso dever de servo do Senhor, que é ouvir a voz de Deus e obedecer. Fazer assim conforme os mandamentos de nosso Deus. O querer e a vontade de nosso Pai, não somente a nossa vontade, mas a vontade de nosso Pai. Amém, meus amados irmãos? E um primeiro exemplo que eu vou deixar para os amados irmãos, e não preciso explicar, meus amados irmãos, porque a palavra de Deus ela já vem explicada, tanto para mim quanto para você que é ouvinte. No livro de 1 Reis, capítulo 6, nos fala sobre a construção do templo, onde o rei Salomão edificou um templo para a adoração a Deus. Veja que no capítulo está escrito conforme foi tudo aquilo que Salomão construiu, Tudo do melhor, do bom e do melhor. Esse é um grande exemplo, meu amado. E nós possamos estar fazendo o melhor para Deus, Mas não só dentro da congregação, mas ao sairmos de lá também, que possamos estar caminhando com Jesus Cristo. Então, depois que ele edificou esse templo, aí Deus apareceu para Salomão. No versículo 11 e 12, presta bem atenção. Então veio a palavra do Senhor a Salomão dizendo: quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos, se fizeres os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, aleluia, Jesus, a qual falei a Davi, teu pai. Você está vendo, meus amados? Não bastou Salomão ter edificado aquele templo da melhor maneira, não. Com os melhores materiais, com os melhores pedreiros profissionais, com as melhores pedras preciosas. Ele edificou o templo, mas o Senhor apareceu para ele e disse:
Agora, andai em retidão nos meus caminhos, né? Obedecei os meus mandamentos, guardai os meus justos juízos em vosso coração, né? Examinai as Escrituras, com outras palavras, examinai as Escrituras e guardai, escrevei-as nas tábuas do teu coração, para que não peques contra o céu, nem contra o Espírito Santo de Deus. Amém, meus amados? Vou deixar mais um texto da palavra de Deus, é para ficar na vossa meditação, meus amados. Se encontra em 1 João, capítulo 1, versículos 5, 6 e 7. 1 João, vamos lá. 1 João, capítulo 1, 5, aqui está. Deus é a luz, aquele que não anda na luz não tem comunhão com ele. Olha aí, primeiro versículo. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é a luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Você está vendo? Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Você está vendo a importância de guardarmos os mandamentos de nosso Deus no nosso coração, de andarmos com sinceridade nos teus caminhos. Você está vendo a importância, meus amados, de levarmos conosco a imagem de nosso Pai que fomos feitos e sermos segundo a semelhança dele, do seu Filho amado Jesus Cristo, que nos deixou tanto exemplo, que está tudo escrito aqui, para que nós possamos ler e aprender a andar assim como ele andou no mundo. Amém, meus amados irmãos? Para Deus, meus amados irmãos, não importa muitas das vezes aquilo que está vestindo. Para Deus não importa se você está o dia inteiro dentro do santuário. Para Deus o que importa é o que você sente no seu coração. Para Deus o que importa é as obras feitas. É você andar com sinceridade, com santidade nos seus caminhos. É fazer cumprir na tua vida o seu propósito, o teu querer e a tua vontade. Qual é o querer de nosso Pai? É que todos nós sejamos salvos e que chegamos ao conhecimento da verdade. O que Deus quer para nossas vidas? Qual foi o mandamento que Ele deu aos seus discípulos? Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, e aquele que não crer será condenado. Se você não tem condições de sair caminhando, mas você tem condições pela sua voz de levar a palavra de Deus, então faça isso. Não desanimes, não esconda para si a verdade, aquilo que Deus pôs em seu coração, que fala ao teu coração, é para que você toque a sua trombeta, é para que você fale ao mundo. Por isso não se envergonhe de falar do que Deus fez na tua vida, de falar das obras do Senhor para o homem da terra, para que nosso Senhor também não se envergonhe de mim e nem de ti diante do nosso Pai Celestial e dos seus anjos. Amém, meus amados irmãos? Lá no livro de 1 João também, capítulo 2, olha aí, João, capítulo 2, o versículo 3, 4, 5 e 6, a palavra de Deus também nos dirá assim, meus amados. Olha só. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Você está vendo? Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra,
O amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Aleluia! Eu fico todo arrepiado com a palavra de Deus. Louvado e exaltado seja o teu santo nome, meu Pai. Amém, meus amados irmãos. E para finalizar, para o vídeo não ficar muito grande, eu gostaria de deixar ainda o capítulo de Tiago 2. Tiago 2, capítulo 2, versículo 17, 18, 19, 20, 21 e o 22. Olha aí, ó, que maravilha, né? Tiago 2, oh, aleluia, 17, vamos lá. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Você está vendo? Muitos podem dizer para você, eu tenho fé, mas cadê as obras? O Deus é um só, mas cadê as obras que Ele nos mandou continuar? As obras do teu Filho amado Jesus Cristo aqui na terra, né? O versículo 18, mas dirá alguém, aleluia, mas dirá alguém, tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Oh glórias! Tu creres que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas o homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé operou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Aleluias, louvado e exaltado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que você possa, meus amados, nesta manhã, meditar nesses versículos de cada capítulo que eu deixei. Meus amados, tem muitos outros exemplos deixados por Deus escrito para que nós possamos caminhar com Ele, andarmos junto com Ele, assim como Enoque, assim como Noé, assim como Moisés. Meus amados, fazendo o querer e a vontade de nosso Pai, ouvindo a sua voz e obedecendo, não deixando de abrir a sua boca, de tocar a sua trombeta, sempre anunciando o evangelho da salvação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus assim abençoe o seu dia, que Deus abençoe o seu lar, a sua família, o seu caminho, o seu ministério, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados.